Salve galera, tudo bem? Opa, se deu umas pancadinhas assim, umas vibradas porque eu tô encostando na mesa aqui. Gente, tudo bem? Todo mundo tranquilo? Então, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre como fazer a elaboração do mapa de risco. Como é que a gente faz a elaboração do mapa de risco? Primeira coisa, né? Antes de a gente falar como fazer a elaboração do mapa de risco, o que vem a ser o nosso mapa de risco? Nada mais é do que uma expressão gráfica. Essa expressão gráfica, ela vem de todo o conhecimento dos riscos que existem no local de trabalho. Uma coisa importante para nós, quando eu falo em mapa de risco, ele é especificamente para os trabalhadores da área. Então, o que acontece? Quando eu pensei no mapa de risco, a primeira coisa que eu vou ter que ter logo em mente é qual é o objetivo de eu preparar esse mapa aí. Então, qual é o meu objetivo? Só um segundinho, por favor. Esqueci aqui, né? Isso aqui nos dá superpoderes quando a gente está dando aula. Então, 1, 2, 3 testando, 1, 2, 3 voltando. Pronto. Então, olha só. Qual é o objetivo desse mapa, então? Primeira coisa que eu vou fazer, reunir todas as informações necessárias para realizar o quê? A conscientização de todos os trabalhadores. Então, esse mapa é específico exatamente para isso. E nele eu vou fazer o quê? Mostrar todos os riscos que esses trabalhadores estão expostos a cada tipo de setor. Não é porque você trabalha em uma empresa, em um local, que você conhece todos os riscos existentes dentro de toda essa empresa aí. Não é bem assim que funciona. E lógico, esse mapa ele deve ser elaborado e deve ficar no local visível para que todos tenham a consciência dos riscos que se tem e para que se tenha o quê? A conscientização desses trabalhadores para que eles não cometam esses erros aí, esses riscos de maneira geral. Uma coisa que eu vou ter, os mapas de riscos estão divididos ali então, esses riscos, através dos chamados grupos. Então eu vou ter os chamados grupo 1, 2, 3, 4, 5. O que vai acontecer? Cada um desses grupos aí, né, estão divididos por cores, como vocês estão vendo aí. Então vamos lá, por parte a parte. Primeira coisa que eu vou ter então, os chamados riscos físicos. O que são os riscos físicos? É exatamente aquilo que eu vou ter com problema com ruído, vibração, tipos de radiação ou ionizante ou não ionizante. Lembrando a vocês que eu já até comentei isso aí em sala, quando eu penso em radiação ionizante, são aqueles tipos de radiação que podem desencadear um processo carcinogênico, ou radiação ionizante, além também de frio e calor. Quando eu penso nos riscos químicos, eu posso pensar em locais onde você possa ter uma grande acumulação de poeira, locais onde pessoas têm muito fumante, neblinas, gases, acho muito difícil, vapores, ou o que é muito comum para a nossa realidade aí, substâncias tóxicas, produtos químicos de maneira geral. E aí também eu vou ter o que? Os chamados riscos biológicos. Dentro desse risco biológico aí, o que vai acontecer? Eu posso ter problemas com bactérias, vírus, fungos, né? E esses riscos aí podem ser de pequeno, médio ou grande intensidade, como a gente vai ver mais para frente. Quando eu chego no risco ergonômico, aqui muita gente confunde. Quando a gente pensa em ergonomia, já vai logo pensar, professor, risco ergonômico, vou me sentar direito, né, alinhadinho, todo bonitinho. Não é bem por aí que também se vá. Mas a gente tem outras coisas que também tem que ser muito levado em consideração aqui. Como, por exemplo, quando eu penso em risco ergonômico, uma coisa que é importante para nós. Pense no local onde você trabalha, ou já trabalhou, enfim, né? Vamos pensar nessas duas realidades aí. Esforço físico muito intenso. Onde eu trabalho, eu já trabalhei. Será que eu trabalhava com esforço físico muito intenso? Levantamento ou transporte manual de peso, às vezes de maneira errada. Ou que acontece muito em empresas como o quê? Controle e risco de produtividade. Tem local que se a pessoa parar um segundo, não, bora, tem que render, tem que trabalhar, porque esse negócio não está dando certo. Ou você pode ter também imposição de ritmos que é excessivo mesmo, que a pessoa não pode de jeito nenhum parar, não pode deixar de render, tem que estar naquele ritmo ali o tempo inteiro. E infelizmente uma coisa que nos pega muito na área da saúde é exatamente esse problema aqui, ó. Trabalho em turno e noturno. As pessoas mal saem de um plantão, já engatam na outra. Isso, claro, também pode ter as jornadas muito prolongadas de trabalho. Isso leva a um desgaste muito grande. Isso já é comprovado que a 60% dos acidentes de trabalho, para quem tem jornadas muito longas ou para aqueles que têm trabalho em turno e noturno, sempre acontece da metade para o final do seu período de trabalho. Por quê? Porque você já está cansado psicologicamente, fisicamente, mentalmente, você já está com um desgaste muito grande. E claro, muita gente pensa, onde eu trabalho é bom que a gente não faz muita coisa.
coisas onde você tem muita monotonia ou repetitividade, também entra como esses riscos ergonômicos aí. E claro, como outras situações de maneira geral. O último risco que eu vou ter aqui são riscos de acidente. Aonde você trabalha ou já trabalhou, tem que ter muito cuidado, até mesmo em casa, se a gente for levar em consideração aí, arranjo físico inadequado, né? Onde você tem maquinário sem proteção, cheio de gambiarra, a iluminação se ela não está bem adequada, a eletricidade de maneira geral, se ela está adequada para aquele tipo de equipamento que você está lidando. E claro, probabilidade de incêndio ou explosão. Quem trabalha nessa área, principalmente áreas aí que você vai ter na área de saúde, a gente trabalha com muito material químico que existe esses riscos aí. E claro, o tipo de armazenamento que eu vou ter desses materiais. E dependendo de onde você for atuar futuramente, a gente tem que também ter cuidado, porque você pode ter contato com animais peçonhentos aí. Outros tipos de situação de maneira geral. Então, o que acontece? Quando a gente vai montar o nosso mapa de risco, eu não sei como é que vai ficar o nosso futuro agora, porque a minha ideia inicial era fazer com que vocês montassem um mapa, e a partir desse mapa aí, o que a gente fazia? A gente ia numa área de saúde, eu ia pedir para que vocês elaborassem, depois a gente ia voltar para a sala e discutir esse mapa aí. Eu vou aguardar o retorno às aulas para a gente ver como é que a gente vai trabalhar com isso. Mas, enfim, quando você for no futuro, né? Espero não muito longo, preparar o seu mapa aí, eu quero que você leve exatamente aqui, ó. Cadê? Como é que dá o dedo aqui? Esse quadrinho aqui. Por quê? Para você saber quais são os riscos que existem ali ou não. Então, o que ocorre? Quando você for montar esse mapa lá na frente, no futuro, a gente vai ter o quê? Os chamados graus de intensidade. Como é que é esse grau de intensidade? Ele é dado de 3 formas. Pode ser pequeno, médio ou grande. O que seria um grau pequeno? Eu sempre dou um exemplo de sala de aula de banheiro, que é uma coisa muito simples que a gente consegue instalar. Se eu penso num banheiro de dentro da sua residência, tem grau de risco de intensidade? Claro que vai ter, mas é um grau o quê? Pequeno. Se eu penso num banheiro como um banheiro de uma rodoviária na vida, esse grau de intensidade é muito maior do que na sua casa, mas ele ainda é médio. Ah, professor, estou achando que ele é muito grande. Não, porque eu ainda não te dei uma comparação. Se eu penso num banheiro de dentro de um hospital, por mais que ele seja mais limpo do que de uma rodoviária, o grau de intensidade dele ainda é maior. Por quê? Porque eu estou pensando em riscos como, por exemplo, risco biológico. Ele está muito mais contaminado do que você possa imaginar, mesmo que ele esteja limpo. Então, esse grau de intensidade vai estar mais ou menos aí. Ah, eu trabalho no local onde o meu ritmo é muito excessivo. Esse grau de intensidade, ele é pequeno, médio ou grande? Entraria nos riscos o quê? Ergonômico. Então, é isso que vocês vão ter que fazer associação. Quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai fazer um feedbackzinho, a gente vai fazer um debatezinho para vocês tirarem essas pequenas dúvidas que possam ter ficado aí pelo meio do caminho. Então, como é que eu vou fazer a elaboração do meu mapa de risco? Primeira coisa, primeiro passo aqui, nada mais é do que conhecer o setor e seção da empresa. E como é que eu vou fazer isso aqui? Gente, quando a gente vai fazer a elaboração de um mapa, a primeira coisa que a gente deve ter em mente é que cada pessoa de cada setor, pelo menos responsáveis, ajude a fazer a elaboração do mapa. Por quê? Porque aquelas pessoas que ali estão, elas conhecem bem os riscos que se possa ter, os problemas que as pessoas podem ter exposição ali. Segundo passo que eu vou ter, fazer o que? O chamado fluxograma. O que é esse fluxograma? É o desenho de todos os setores dessa empresa, desse local. Esse aqui é o que muita gente conhece como o quê? Como a planta baixa. Então, depois que eu faço essa planta baixa, então, primeiro, conheci o setor, já sei como é que é os setores, as seções, como é que estão divididos. Segundo passo, vou fazer o desenho. E o terceiro, listar todas as matérias-primas ou demais insumos, equipamentos, máquinas, o que tiver ali, que possa estar envolvido aí nesses riscos. Aí eu vou começar a fazer o quê? A pegar e priorizar uma coisa simples, que é o quê? Ver quais são os riscos que estão diretamente voltados para os trabalhadores. Então, aí eu vou conseguir intensificar. Pequeno, médio ou grande. Então, tudo aquilo que você julgar necessário. Professor, vou precisar desenhar uma mesa? Uma mesa não, porque ela não é fixa. Se eu tiver que desenhar uma coisa, por exemplo, tem que ser uma bancada, que é algo que é fixo, que ele não vai sair do lugar. Então, mesa, cadeira, esse tipo de mobiliário que você consegue movimentar de um lado para o outro, ele não tem necessidade de desenhar. Uma coisa que sempre é indicado que você desenhe locais onde você vai ter ali os extintores, né, as mangueiras de incêndio, você pode indicar ali no seu mapa tranquilamente. Então, o que a gente vai ter depois aí?
Fiz um mapa, coloquei os círculos, já vou botar ali tudo bonitinho, o que é pequeno, médio ou grande. Sempre que possível, nem sempre dá para a gente fazer isso aqui, colocar um número de trabalhadores que estão expostos ao risco. Mesmo porque, dependendo do local onde você for trabalhar, visitar, fazer um mapa, cada dia você vai ter um número de trabalhadores diferente. Então, nem sempre dá para você fazer essa colocação aí. Você vai ter que tentar colocar o quê? Especificação do agente que ele possa estar exposto ali, a intensidade do risco, se está no pequeno, médio ou grande. Saindo dessa parte mais teórica aqui, vamos pensar na parte prática aqui. Olha só, eu peguei alguns desenhos iniciais mais simples. O que eu quero que vocês façam lá na frente, não dessa forma aqui. Eu quero que vocês façam um negócio bem melhor elaborado. Por quê? O que acontece aqui? Isso aqui eu peguei da internet, tá bom? Só para que vocês tenham ideia. O que ocorre? Eu peguei aqui, você vê que aqui tem os riscos, ele colocou as cores, ele colocou o tamanho. Basicamente aqui, ó, pelo que a gente entende aqui, aqui seria um tamanho pequeno e aqui seria um tamanho grande, né? Meu ciclo feio pra caramba, mas tá lá, grande. Só que aqui o que acontece? Coisas que a gente consegue captar logo de início. Cadê a legenda? Então você não sabe que local que é esse, a legenda de cada situação, de cada coisa. Olha a diferença aqui. Esse aqui também foi pego na internet, tá bom? Só que esse aqui eu peguei do hospital universitário. Então, olha o que acontece. Ele coloca aqui, ó, do ladinho aqui o risco. Ele escreveu aqui quais foram os riscos que ele encontrou. E ele aqui colocou os graus de intensidade. Se é pequeno, se é médio, né, ou grande. E esses numerozinhos que vocês estão vendo aqui dentro aqui, ó, opa, escrevi aqui, ó, númerozinho aqui, é exatamente o que? A quantidade de trabalhadores que tem. O que acontece? Para ele não ficar tão cheio, que pode observar aqui que em alguns ele fez em forma de pizza. Então, olha só, ele achou que esse aqui, o marrom, né, que é o risco biológico, é médio, no caso dele aqui, e esse pequeno aqui ele botou em forma de pizza. Então, facilita muito para não ficar tão cheio ali. O que eu quero que vocês no futuro vão elaborar para mim? Então, vocês vão elaborar o mapa de risco de vocês vão colocar o nome do local, vocês vão colocar aqui na lateral a legenda e vocês vão fazer no seu mapa aí e a gente vai fazendo as devidas correções. Outro exemplo simples aqui, ó. Esse aqui ele fez um pouco diferente. Você vê que aqui dentro do desenho, de maneira em geral, aqui dentro, aqui, ó, você vê que ficou bem enxuto. O que ele fez? Ele colocou a legenda do lado de fora. Então, o mapa, cada um elabora do jeito que quer. Colocou a legenda aqui do lado de fora e aqui ele colocou os graus de risco aqui, ó, na lateral aqui, ó. Os graus de risco, se é leve, pequeno, grande. E aqui ele colocou os tipos, né? Se é acidente, se é de material biológico e tudo mais. Então, ficou bem bacaninha aqui. Próximo exemplo aqui, para a gente não perder muito tempo aqui. Olha só, um mapa que ficou bem caseirão. Esse aqui a gente pegou, esse aqui, se eu não me engano, esse aqui eu peguei, foi lá da UNB. Mas o que acontece? Uma coisa que eu achei interessante que eles colocaram aqui, pela lógica aqui, ó. Você vê que tem uma tela de um computador aqui, alguma coisa, e ele indicou aqui, ó, fios pelo chão. Então, ou seja, é aquela velha gambiarra que foi ficando. Se você observar nesse desenho aqui, você vê que ele até desenhou a bancada. Não precisa colocar tão bonitinho assim, né? Que isso aqui, pelo jeito, é AutoCAD. Que botou cadeira, tudo como deve. Mas você consegue visualizar bem e saber cada setor, onde é que é, como sala de lavagem aqui, os riscos que tem e tudo mais. Então, ficou bem enxutozinho. E aqui eu tenho outro, né? Como exemplo apenas para vocês aqui. Você vê que não ficou tão bacana. Por quê? Porque ele não colocou, apesar de ter a legenda aqui do lado aqui, ó, ele não especifica exatamente o que ele quer de cada um aqui. Você vê que o mapa não é tão difícil, mas a gente tem que colocar uma legenda para que fique bem visível e entendido pelos alunos. E aqui, claro, eu peguei alguma aqui. Agora, vamos ter uns 3 aqui de exemplos que eu pedi em sala de aula. Como é que eu peço sala de aula? O aluno me entrega em forma de banner, ou ele me entrega em cartolina, ou ele pode até me entregar no papel A1. Esse aqui, apesar de a gente falar, isso aqui não gostei muito não ficou lá essas mil maravilhas não. Ficou muito bem desenhado, que não estou, e não estarei, né? Não estarei observando se você está desenhando bem, mas se você conseguiu ter um bom entendimento aqui. O que ocorre? Você vê que aqui ele colocou as áreas de saída de emergência, né? Tudo bonitinho. Fez a pintura aqui como deveria ser. Esse aqui ele relatou em forma de pizza. E aqui ele colocou a legenda bonitinha aqui do lado aqui, ó. Apesar que fez em lápis, né? Porque se precisasse apagar, mas tá valendo. Ficou, opa, ótimo.
Outro exemplo de sala de aula aqui. Esse aqui também que foi feito pelo pessoal da radiologia, ó. Foi feito em forma de banner, ficou tranquilo, muito bacaninha. Outro exemplo aqui, para a gente não se estender demais. Esse aqui ficou ótimo, apesar que foi feito um papel que eu não lembro o nome, acho que é papel couché, né? Só que a única coisa que ficou ruimzinha ficou dobrado aqui no meio aqui, ó. Mas ele ficou perfeito aqui. E para a gente finalizar aqui, esse aqui também que foi feito manual, que foi feito pelos alunos, né? E olhem só, perfeito desenho. Muita coisa que não ficou tão boa foi que na legenda aqui ficou muito curto. Por quê? Colocou aqui, ó, risco físico, risco de acidente ergonômico, deveria ter explicado especificamente de cada um o que eu encontrei ali. Mas, de maneira geral, é isso aí. Espero que vocês tenham aprendido aqui. Qualquer dúvida, claro, podem me procurar. Não se preocupe, procurar, né? Nas redes sociais, me mande e-mail. Alguns já têm meu WhatsApp e a gente vai trocando figurinha aí. Tranquilos? Muito obrigado. E para finalizar aqui, o último. Esse aqui tinha tudo para ficar bom, mas não ficou. Ali são círculos, aqui fez tudo em quadradinho. Não pode inventar, não façam o que não deve ser feito. Então depois eu vou estar explicando para vocês como é que a gente vai fazer a execução desse nosso mapinha aí. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!